é Eli Orenai, eu estou aprendendo. Obrigada, querida. Eu sou missionária há mais de 30 anos. Eu trabalho com a obra missionária, levando o Evangelho de Cristo às nações. Então, eu estive na Angola, estive em Guiné-Bissau, estive na Gâmbia, estive na Venezuela, estive ali na Argentina. Em cada país que eu passei, eu ministrei o Evangelho. Em cada lugar que eu fui, eu falei do grande amor de Deus pelas pessoas. E esses últimos anos, eu acho que depois da pandemia que ficou inviável de viajar para fora do país, nós trabalhamos aqui na Amazonas, no Piauí, em São Paulo, e um dos lugares que mais me marcou na viagem missionária é um lugar chamado Inferninho. E este lugar é um dos lugares mais terríveis que alguém possa entrar. É uma comunidade de São Paulo chamada Inferninho. Dizem que lá a barra é pesada, mas nós tivemos um privilégio. Nós tivemos um privilégio de falar do amor de Jesus para aquelas pessoas daquele localidade. Foi para mim um motivo de muita alegria, porque embora crianças envolvidas às vezes com tráfico, crianças envolvidas com coisas erradas, eles puderam parar e ouvir a palavra de Deus. E nesta tarde eu gostaria que você fechasse os seus olhos na autoridade do nome de Jesus, fechasse os seus olhos, parasse de falar com o seu colega, parasse de se mexer. Eu não consigo ver nada que faça a gente sorrir neste momento. Eu queria mesmo era falar com Deus. E eu queria pedir a você que veio aqui nesta tarde, que feche os seus olhos e que ouça a oração. Amém? Oremos então. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. E sei também que sem a tua ajuda eu não posso alcançar o coração das pessoas. A única maneira que eu posso chegar ao coração do homem é através do teu Espírito Santo, Deus. E eu te peço nesta tarde, com a ajuda dele, que a tua palavra possa entrar no coração e provocar uma mudança. Que a tua palavra entre e provoque uma mudança. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém tem Bíblia? Dá para a gente ler a Bíblia aí, lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas. Cadê aqui? Achei. Lá no livro de Lucas, capítulo 15. Quem está com Bíblia aí? Tem Bíblia aí? Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler uma parábola. E nesta parábola, nós vamos ler. Querido, eu queria que alguém depois trouxesse isso mais para perto, mais para o meio, essa mesa. Nessa parábola que a gente vai ler, a gente vai encontrar Deus nos ensinando, através de Jesus, uma lição. Ok? Ótimo. Obrigada. Tá? Nós vamos encontrar uma história. Parábola é aquele tipo de histórias que a gente usa para nos trazer uma lição. Isso é chamado de parábola. Então é uma historieta que a gente conta e nessa história a gente tira uma lição para a nossa vida. Então lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, eu vou ler bem devagar, do 11 até o 24. Ouça o que a palavra de Deus tem para nós nesta tarde. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens
com eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, o que pediu a parte dos bens, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou. Ele desperdiçou tudo o que ele tinha, vivendo de forma desenfreada. Ele desperdiçou os bens que recebera do seu pai de modo desenfreado. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. A fome chegou e agora esse filho mais moço começa a passar fome, necessidade. O versículo 15 diz assim: então foi pedir trabalho um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se da comida dos porcos. Comia, mas ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si. Diga comigo assim: caiu em si. Ele caiu em si e disse: quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou arrumar tudo que tenho e voltarei para a casa do meu pai. E vou dizer a ele: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou nem digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para a casa do seu pai. Vindo ele ainda bem longe, quando o pai o avistou. Ele vinha bem distante, no vizinho da rua, quando o pai lhe avistou. E, compadecido-se dele, correndo, o pai o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam ele, vista meu filho, ponha nele um anel no dedo, dê a ele sandálias para os pés, tragam também um bezerro, mate-o, bezerro gordo, para que a gente possa comer e festejar. Porém, este é o meu filho, que estava morto, mas reviveu. Vivifica, Senhor, a tua palavra no coração de cada um de nós. Esse texto, ele nos fala uma história de dois meninos, dois moços. Quem aqui tem irmãos? Quem tem irmãos aqui? Dois irmãos. E os dois irmãos sabiam que o pai era rico, sabiam que o pai tinha condições. E um deles disse assim para o pai: pai, eu quero a minha herança. Ele disse: pai, eu quero a minha herança. Dá o que é meu, eu quero. Porque ele entendeu que se ele tivesse dinheiro no bolso, se ele tivesse a metade da sua herança, ele podia sair com as meninas que ele quisesse. Ele entendeu que se ele tivesse dinheiro no bolso, ele podia comprar o celular que ele quisesse. Ele entendeu que com dinheiro no bolso, ele podia fazer tudo o que ele quisesse, comer o que quisesse e fazer o que quisesse. Esse filho disse para o pai: eu não quero mais morar nesta casa. Eu estou cheia dessa casa. Eu estou cheia do Senhor. Eu estou cheia da senhora, minha mãe. Não quero mais conversa com ninguém aqui. Eu quero ir embora. Eu quero viver a minha... Cadê vocês? Eu quero viver a minha vida.
Eu quero fazer o que eu quero. Esse filho tomou uma decisão. E aí o pai, olha lá, o pai entregou ao filho a sua herança. E sabe o que eu acho engraçado nesse texto? É que herança é dada a alguém quando o pai morre. Só que o pai estava vivo e agora ele queria a herança. Isso é certo? De forma alguma. De forma alguma. Quem está na casa tem direito à herança. Quem é filho tem direito à herança. Quem é filho tem direito de andar e sair à vontade de dentro de casa. Mas precisa obedecer. Porque se eu estou debaixo do teto do meu pai, se eu estou debaixo do teto da minha mãe, eu devo a ele obediência, sim ou não? Você come, não bota comida na mesa. Quem bota é tua mãe, então tu tem que obedecer. Você bebe água, você não compra água. Seus pais compram, você bebe. Você toma banho, você não paga a conta de luz. Quem paga? Seu pai. Então quem tem que dar respeito e obediência é você. Então o seu trabalho, o meu trabalho é obedecer. E muitas vezes, quando a gente chega numa certa idade, de 15, de 16, de 17, de 18 anos, sabe o que a gente diz? Que o pai é um careta, o pai é um chato, a mãe é horrível. Eu queria viver a minha vida. Estou um pouco me lixando do que o povo fala. Eu vou mesmo fazer uma tatuagem. Eu estou um pouco me lixando do que o povo fala. Eu vou pintar meu cabelo da cor que quiser. Olha aqui. Não? Estou nem aí. Pinto do jeito que quiser, não. É assim que a gente é. A gente decide a nossa vida. Porque a gente acha que tem idade suficiente para fazer o que a gente quer. E esse moço disse para o pai: me dá meu dinheiro. Ele nem trabalhou. Ele nem fez esforço. Mas ele queria alguma coisa. E ele disse: me dá, porque eu quero. E aquele pai não pensou duas vezes. Pegou a herança e entregou na mão daquele moço. A Bíblia diz, que é a palavra de Deus, ela relata nessa parábola que o filho mais moço pegou tudo que tinha e saiu para uma terra distante. Saiu de casa. Quantos de nós já tivemos a vontade de sair de casa? Seja sincero com você mesmo e comigo. Você já sentiu vontade de ir embora de casa? Sim ou não? Já sentiu? Não foi porque não tinha dinheiro, não é verdade? É verdade? Mas se tivesse um bolso cheio, tá aqui, ó, minha mãe, eu vou embora cuidar da minha vida. Sim ou não? É, a gente é assim. Mas a gente não é assim porque a gente quer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que nos faz ser desse jeito? Querer sair e ir embora, a decidir a minha vida, a estar com quem a gente quer, a escolher os nossos próprios amigos e dizer: esse sim é meu amigo. E colocar a mão no seu ombro e dizer: aqui sim é meu amigo. E às vezes esse que a gente coloca a mão no ombro, esse que às vezes a gente defende tanto, ele não está nos levando para o caminho certo. Às vezes esse que anda conosco, muitas vezes nos instiga a fazer coisas erradas. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Nascemos com a natureza de pecado. Nascemos com vontade de ser independente. Você sabe o que essa palavra significa? É não depender de ninguém. E o pecado me faz ser independente. O diabo diz: se você quiser, você pode. O diabo proclamou a independência dele lá no céu. E quando ele disse que queria ser o maior, quando ele disse que queria ser o grande, ele teve que sair do céu, porque ele proclamou a independência. E muitas vezes nós queremos proclamar a independência da nossa família. Não quero saber de mãe, não quero ir da irmã chata. E do irmão que usa minhas roupas, que usa meu sapato. Não quero, eu não queria ficar nessa casa, eu queria ir embora. Essa foi a atitude
por causa do pecado. O pecado não nos deixa acertar. O pecado nos ensina a errar. A palavra de Deus diz, aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23. A palavra de Deus diz exatamente isso. Você pode ler comigo? Todos podem ler comigo? 3, 1, 2, 3. Todos pecaram. O pecado, ele é universal. A universalidade do pecado aconteceu lá no Éden, quando Adão pecou. A Bíblia diz que como o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também entrou a morte. E o salário, o preço pelo pecado é a morte. Por que tantos jovens morrem porque estão envolvidos com drogas? Por que tantos jovens morrem porque andam na rua e acham que podem tudo, e assaltam e tiram a vida de outros? Por causa da natureza do pecado. A natureza do pecado, ela me força a fazer o que eu não quero. O apóstolo Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria fazer, esse sim, era o que ele faria, é o que ele faz. E eu sei que muitas vezes a gente nem quer dar uma resposta atravessada da nossa mãe. A gente nem quer fazer isso. Mas por causa do pecado que nos domina, a gente faz. O pecado é uma lei. E a Bíblia diz que a lei do pecado e da morte, ela nos empurra para baixo. É tão interessante que, como a lei da gravidade, eu sei que você estuda, tudo que você colocar em cima e soltar, cai. Assim é o pecado. O pecado nos empurra para baixo. O pecado nos empurra para baixo. O pecado diz a mim, você vai mentir. Você tem a oportunidade de contar a verdade, mas você mente. Porque é mais fácil mentir, porque agrada as pessoas. E quando você fala a verdade, as pessoas não gostam. Então o diabo facilitou a sua vida. Eles mentem. É muito mais fácil eu não estudar e na prova eu filar, eu colar, do que eu passar o dia todo estudando e na hora da prova eu não precisar pedir nada a ninguém. Eu vou fazer a minha prova. Então é muito mais fácil colar, porque é isso que o diabo quer, facilidade. E tudo que é fácil parece que é melhor. Mas a Bíblia diz que o caminho que vai me levar para o céu, ele é estreito. E só existem dois caminhos. Um é o céu e o outro é o inferno. E eu é que tomo a atitude, e eu é que tomo a decisão. E eu não posso deixar para tomar a decisão quando eu morrer. Porque depois que morreu, não tem mais como. Eu tenho que tomar a decisão hoje. Este moço da história, ele tomou a decisão de ir embora e gastar o dinheiro. E diz o texto que ele desperdiçou, ele extraviou, ele gastou, ele fez o que ele quis. Quantos aqui quer fazer o que quer? Isso mesmo. A gente quer fazer o que a gente quer. E aí, a gente se esquece que há um Deus no céu. E que a gente precisa muitas vezes pedir a Ele permissão. Porque ninguém pode viver em desobediência a Deus e dizer que está vivendo bem. Eu não sirvo a Deus e eu estou muito bem de não estar. Até os maiores, os mais famosos, que dizem que mostram, que postam nas redes sociais uma vida boa, no seu coração ele está amargurado, no seu coração eles estão tristes. E quantos eu vi na reportagem que eles alugam casas lindas, mas não pagam, alugam mansões, mas não pagam, e o cobrador fica na porta, cadê? Ele não vai pagar não, e ele está de boa, postando nas redes sociais. O pecado me afasta do meu Criador. O pecado afasta o homem de Deus. E o texto vem dizer na sua palavra que ele extraviou tudo que ele tinha. E agora ele estava decepcionado, porque a fome chegou. O diabo, ele dá tudo que você quer. O diabo mostra
de alguém com cigarro, e aí fuma assim naquele charme todo. O diabo mostra a elegância de um homem com uma garrafa de cerveja e ele tomando. Aquilo parece bonito, mas o fim é a morte. Mas o fim é a morte. O fim daqueles que são viciados no cigarro é um câncer do pulmão. O fim daquele que é viciado no álcool, na cerveja, no uísque, é um fígado todo furado. E eu que trabalho na área da saúde sei que é uma cirrose hepática. A barriga fica desse tamanho, a pessoa fica completamente amarela, sem condições de urinar, vai para a hemodiálise e ainda fica fazendo máquina para poder urinar. Então o diabo sempre vai mostrar uma vantagem. E mostrou para esse moço: rapaz, sai daí da casa do teu pai, vem gastar o dinheiro dele aqui, ó. Quando ele chegou lá naquele lugar, aí o diabo foi embora. A fome chegou, a hora da razão chegou. E sabe o que acontece com a razão? Ele diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Ele para e percebe. Aqui no versículo 14, ele vai dizer assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele saiu pedindo a um e a outro. Você já pensaram o que é alguém se revoltar contra os pais, sair de casa e viver uma vida lá fora, e quando chega lá fora não é bem assim como alguém disse, e você se decepciona? Porque o pecado, ele sempre vai trazer uma consequência, e a consequência pelo nosso pecado é a morte. A morte não vem se você ela não vem se você obedecer, mas se você não obedecer, ela virá, e ela virá eternamente. E diz o texto que ele estava ali sem se alimentar, e aí o homem sem Deus, ele desce a um degrau tão baixo, mas tão baixo, mas tão baixo, que ele agora passa a comer a comida dos porcos. E sabe qual é a comida dos porcos nos dias de hoje? Sabe qual é a comida dos porcos nos dias de hoje? É aqueles vídeos pequenos do Quiet. É Quiet que chama? Na internet, aqueles vídeos curtos. Kawaii. Comida do porco. Kawaii. Vídeo nojento, safado, cheio de palavrões, gestos indecorosos. Comida do porco. Ele desejou comer comida do porco, porque não tinha mais comida naquele lugar. Quando a gente não tem mais a palavra de Deus nos alimentando dela, a gente começa a comer comida do porco. É interessante, é forte essa palavra, porque a gente para olhar na internet o que os nossos olhos não deveriam ver. A gente prefere ver na internet uma mulher nua, um homem nu. É isso que interessa pra gente. Comida do porco. A gente desce a um degrau tão baixo que a gente deixa de se alimentar com a palavra de Deus, com a música de Deus, para ouvir uma música sem noção, porque essas músicas que tem para ele, ela não leva ninguém para Deus. Uma música que exalta, erotiza o homem, leva o homem a pecar. E olha o que eu vou falar aqui, é sério. Leva o homem a se masturbar. É comida do porco. Eu não estou brincando. Eu não viajei esse mundo todo para quando dá uma palavra brincar. Eu sei o que estou falando. E às vezes a gente brinca e a gente ri e continua comendo comida de porco. Porque foi o que aconteceu com aquele moço. Pra gente, qualquer videozinho tá bom. Vídeo mentiroso, vídeo indecoroso, e a gente assiste e ainda ri, e ainda manda para o colega, olha esse, olha aquele, vê que legal,
gente come a comida quando a gente não tem a palavra de Deus para nos alimentar. E esse moço estava nessa situação, mas diz a Bíblia que ele caiu quem lembra? Ele caiu em si. Ele parou para pensar. Ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Comendo essas porcarias? O que é que eu estou fazendo? Eu preciso de mudança. Eu preciso agir. Eu preciso sair dessa situação. Ele tomou uma atitude. E é o que falta em mim e você. Tomar atitude. Sabe por quê? Porque a gente fica rindo, a gente fica zombando, a gente fica achando graça e não toma atitude. E quando eu não tomo atitude, o caminho é largo, é fácil, está tudo bem. Mas o caminho lá, ele nos leva para o inferno. Este moço, dessa parábola, ele percebeu aqui, quando ele caiu em si, quantos dos meus irmãos, dos trabalhadores do meu pai, eles comem a melhor comida, comem um pão novinho, fresquinho. Eu estou comendo um pão mofado, eu estou comendo comida de porco, mas lá, na casa do meu pai, tem comida e comida em abundância. Na casa do meu pai. Eu queria que vocês olhassem para isso aqui. A única coisa que afasta o homem de Deus é isso aqui. Não sei se todos dá para ver. Dá para ver aí, meu filho? Dá para ver? A única coisa que me afasta de Deus é a única coisa que me afasta de Deus é o pecado me afasta de Deus e traz um espaço muito longo, porque Deus, ele é amor e Deus, ele é justiça. Então, o homem pecador, ele jamais pode chegar até Deus. Ele sozinho, ele não vai até Deus. Aquele moço, no seu erro, ele precisou cair em si para que Deus o resgatasse. Quando ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai. Na casa do meu pai tem abundância de comida. Na casa do meu pai tudo é bom, mas o pecado, a vontade, a independência trouxe afastamento. E a única coisa que pode me trazer de volta para Deus é o sacrifício de Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo veio ao mundo e lá na cruz ele pagou o preço pelos meus pecados. A vontade que eu tinha de mentir, eu deixo de ter quando eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador. O pecado me afasta de Deus, mas Jesus me resgatou de volta do pecado. Ele é o único que pode acabar com o vício da mentira, o vício do palavrão. Tudo eu chamo de palavrão. Levei uma tocada, lá vai o palavrão. Alguém bateu em mim sem querer, lá vai o palavrão. Qualquer coisa eu chamo de palavrão. Mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus, tira o homem da condição do pecado para a condição de filhos. E só é filho de Deus quem recebe o sacrifício de Jesus. Talvez você diga assim para mim: mas eu não faço nada disso, eu estou em casa, eu obedeço, eu faço o direito, eu não tenho nada lá. Mas você nunca confessou Jesus como seu único Salvador. Quando nós confessamos Jesus, o texto vai dizer o seguinte: que só o sangue é que nos limpa. O texto diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A única pessoa que pode nos perdoar do pecado é Jesus Cristo. Esse, porque morreu e ressuscitou, tem poder e autoridade para nos perdoar. O pecado nos afasta de Deus, mas o sangue de Jesus, o Filho de
fala de todo pecado. Por que ela fala tanto de pecado? Porque é o pecado que me faz mentir. Porque é o pecado que me faz chamar palavrão. Porque é o pecado que me empurra para colar na prova. Porque é o pecado que diz assim: não estuda não, vai dormir. Fica acordado até tal hora assistindo vídeo no celular. É o domínio do pecado que faz isso. Mas o sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus nos purifica. E eu sei que esse sangue hoje está sendo derramado neste lugar. Eu sei porque eu creio no poder daquilo que eu prego. E aquilo que eu prego é verdade. Eu prego a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder e autoridade para limpar o coração e transformar o homem. A única maneira que eu tenho de voltar para o Pai, que é Deus, é através de Jesus. Vocês estão com o versículo na mão? Todo mundo está com o papelzinho na mão? Vamos ler comigo somente a parte amarela. Quem que diz aí? Porque Deus amou. Deus é amor e Ele nos ama. E o amor de Deus, ele é sacrificial. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não escolhe alguém para amar. A Bíblia diz que ele amou o mundo. E o mundo são as pessoas. Ele amou a mim e amou você. E agora a parte preta diz o quê? Não ouvi. Ele amou o mundo de uma tal maneira. O mundo são as pessoas. E eu faço uma pergunta: de que maneira foi essa que Deus amou o mundo? De tal maneira, que maneira foi essa? Ali na parte vermelha, ele vai dizer: uma maneira capaz de dar a vida do seu único filho. Quem aqui que está abraçadinho com seu coleguinha tem coragem de morrer por ele? Quem aqui que, meu amigo, vem cá, filho, minha amiga, mas na hora da morte tem coragem de dizer: eu morro por ele. Tem coragem? Tem coragem? Jesus Cristo, enquanto eu sou pecador, pode ser minha filha. Enquanto pecador sou eu. Sabe o que ele fez? Ele entregou a sua vida por mim. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu mentindo, mesmo eu fazendo coisas que não agradam a Deus, ele se entregou por mim. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. E Jesus Cristo foi à cruz do Calvário. E ele derramou o seu sangue para me limpar do pecado. E somente ele, mais ninguém, pode nos limpar de toda a sujeira do pecado. Ninguém sem consciência, ninguém em plena consciência pode ouvir isso e deixar passar. Ninguém que tenha a consciência perfeita pode ouvir sobre o sangue de Jesus e dizer assim: isso é besteira. Um dia nós iremos estar diante do tribunal de Deus e essa história será passada na sua frente e você vai ver do jeito que está aqui, todo mundo sentado no tribunal de Deus. Apocalipse capítulo 20. Eu desafio você a ler. Eu digo que você é corajoso se você ler Apocalipse capítulo 20 quando você chegar em casa. Diante do trono de Deus haverá essa imagem, alguém no microfone falando do sangue de Jesus. O versículo 21, o filho disse: Pai, eu pequei. Ele reconheceu. Para me tornar filho de Deus, eu preciso de três coisas. Para eu me tornar filho de Deus, eu preciso de três coisas. A primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E quando eu reconheço isso, as trevas se afastam. Porque até então, as trevas não estão contando para você quem você é. A segunda coisa, eu preciso receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Por que eu preciso receber? Porque João 1,12, ele diz assim esse texto: mas a todos quantos o receberam, eu preciso receber. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Só quem recebe se torna filhos.
Gente, o que está acontecendo do outro lado da igreja não tem nada a ver conosco. O diabo sempre vai trazer um atrativo fora para que você não preste atenção. Porque esse é o momento crucial da nossa vida. Eu reconheço que sou pecador e eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador. E quando eu tomo esta atitude, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me limpa. E agora eu tenho condições de entrar no céu. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. O texto de vocês, na parte vermelha, tem escrito o quê? Na parte vermelha. Não ouvi. Que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, e o Filho para que todo aquele não, mas tenha vida eterna. É uma vida que nunca acaba. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, abaixe a cabeça. Eu não estou brincando. Eu não vim tão longe para brincar com vocês. Eu tenho uma opção. Eu tenho uma chance. Eu tenho o direito de decidir. Por isso eu estou pedindo a você: abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e escute essa oração. Você pode orar comigo e dizer: Senhor, eu reconheço mesmo que eu sou pecador e que eu faço coisas erradas. E eu queria mudança. Se você quiser mudança, a oportunidade é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer nos salvar. Aquele moço, quando ele voltou para casa, ele recebeu novas vestes. Ele recebeu uma nova roupagem. A roupa do pecado foi tirada de sobre ele. E o Senhor Jesus nos dá uma nova roupa. Então, com os seus olhos fechados, com a sua cabeça abaixada, não fala com o teu amigo agora. Fala com Deus e escuta a oração. Senhor Jesus, está aqui os jovens, está aqui os que se chamam de mais velhos. Estão aqui, Senhor, os adolescentes, 16, 17, 18 anos. Alguém que já tem consciência, alguém que já sabe o que é certo e o que é errado. Deus, neste momento, eu te peço, sonda os nossos corações. Se alguém está aqui, Senhor, está completamente arrependido dos seus erros e quer mudar de atitude, e quer mudar de vida, e quer dizer hoje: Senhor, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu sei que Ele vai orar sozinho no meu estado. Porque muitas vezes se posicionar na frente de outros torna vergonhoso. Mas Jesus Cristo foi na cruz e Ele não teve vergonha. Ele morreu de braços abertos por mim e por cada um de nós. Mas, Senhor, contempla o coração de cada um. Perdoa-lhes os seus pecados. Repita essa oração comigo. Se você tem coragem, se você tem coragem, repete comigo: Senhor Jesus, eu sou pecador. Eu faço coisas erradas e eu me arrependo disso. Eu preciso me tornar filho de Deus. Entre no meu coração e provoque mudanças. Em nome de Jesus. Amém. Para você que orou comigo essa oração, você assumiu diante de Deus uma responsabilidade. E como eu disse, eu não estou brincando. A morte está ao passo de cada um de nós. Hoje nós estamos aqui. Amanhã a gente não sai. Porque tudo é imprevisível. Pode cair uma chuva tão grande, invadir nossa casa e nós morrermos. Então a atitude que tomamos hoje em orarmos, a gente disse para Deus que quer uma vida nova. E que Deus possa ouvir a oração. E neste momento que você orou, você recebeu vestes novas. A veste de vergonha, a veste de tristeza, a veste de mentira, a veste de palavrões saiu. E a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Agora você precisa crescer em
graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.